Bom, galera, no vídeo de hoje nós vamos resolver algumas questões que caíram na AFA de função quadrática, né? Função do segundo grau. Vamos fazer logo essa aqui, ó. A expressão do polinômio do segundo grau de raiz nula. Então, para tudo. Ó. Se o polinômio, né, a função é do segundo grau, ela tem esse formato geral, né? P de x, no caso, é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Mas aí ele fala uma informação que é bem interessante. Ele falou que tem raiz nula. Toda vez que tem uma raiz nula, o c é zero, tá? Então, nessa questão aqui, eu já vou tirar o c, porque o c vai dar zero. Toda vez que uma função do segundo grau, uma equação do segundo grau tem uma raiz nula, o c é zero, tá? E aí ele falou assim, né? P de x é menos P de x menos 1. P de x é esse cara aqui, né? Que ele já está ali. Agora, quem vai ser o P de x menos 1? Vamos deixar aqui bem claro, depois a gente joga na expressão que ele deu. P de x menos 1 é você trocar o x por x menos 1. Então vai ficar assim, ó, a vezes x menos 1 ao quadrado mais b vezes x menos 1. E aí o que a gente vai fazer? Ó? Primeiro, aqui nesse x menos 1 ao quadrado, eu vou desenvolver o produto notável. Quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, vai dar menos 2x, mais o quadrado do segundo, que era 1 aqui, né? Vai ficar, opa, o spoiler aqui, eu tô doido. Vai ser 1 ao quadrado, né? O quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui eu já vou jogar na distributiva. Já vai dar bx, né? B vezes menos 1 dá menos b. Jogando a distributiva aqui, ó. Joga, ó. Vai ficar ax ao quadrado. A vezes menos 2x vai ficar menos 2ax. A vezes 1 vai dar a, mais bx menos b. Então, esse aqui é o polinômio p de x menos 1. Vamos jogar na relação que ele deu lá em cima? A relação que ele deu lá de cima, ó, não vamos esquecer disso. P de x menos P de x menos 1 tem que dar x. Então vamos lá, trocar esses caras aqui, ó. Deixar bem destacadinho aqui para não ter erro, ó. P de x menos P de x menos 1. Isso aqui é igual a x. Vamos trocar os valores, ó. P de x foi isso que a gente colocou de azul escuro, que é o próprio ax quadrado mais bx. Agora, veja bem. Quando ele coloca para vocês assim, ó, menos P de x menos 1, ele quer o P de x menos 1, só que todo mundo com um sinal trocado. Então, na hora de olhar para essa expressão aqui, como eu quero essa expressão negativa, eu vou trocar o sinal de todos eles. Então, vamos lá, o menos, né, na frente aqui da expressão, vai trocar o sinal de todo mundo. Logo vai ficar menos ax quadrado. Ao invés de eu colocar menos 2ax, eu vou trocar o sinal, vai ficar mais 2ax, tá? Ao invés de trocar o a, como é menos, vai ficar menos a. Ao invés do bx, vai ficar menos bx, tá? E ao invés do menos b, vai ficar mais b, porque tu vai trocar o sinal de todo mundo. Isso aqui, gente, tem que ser igual lá do outro lado a x só. Bom, vamos ver o que a gente pode fazer, o que a gente pode cortar. Graças a Deus, ó, esse ax quadrado a gente pode morrer com menos ax quadrado. Bx pode ir embora também com menos bx. E olha o que sobrou. Sobrou só esse 2ax, tá? E aqui sobrou um menos a mais b. E aí eu vou fazer uma igualdade de polinômio, uma igualdade de expressão. Qual é a igualdade de polinômio? O que está na frente do x de um lado é 2a. Quem está na frente do x do outro é 1. Então 2a tem que ser igual a 1. Igualdade de polinômio. Então a vai ter que ser igual a 1 sobre 2. Da mesma forma que o termo independente ali, né? Que é o menos a mais b, tem que ser igual ao termo independente do outro lado. Mestre, mas eu não estou vendo. É porque do outro lado, como não tem, tu vai botar zero. Então, ó, menos a mais b tem que dar zero. Se você já sabe que o a é 1 sobre 2, vai ficar menos 1 sobre 2, mais b é igual a zero. Joga o menos 1 sobre 2 lá para o outro lado. Então, o b vai ficar igual a 1 sobre 2. Aí acabou, né? A gente está procurando a função que tem o a e o b. Ó. A função original, né, o polinômio original, ele era ax quadrado mais bx. Olha ele aqui, ó, o original. Olha lá, né? Trocando a por 1 sobre 2, vai ficar 1 sobre 2x ao quadrado. Trocando b por 1 sobre 2 também, vai ficar 1 sobre 2x. E aí o gabarito está lá na letra C, tá? X ao quadrado sobre 2 mais x sobre 2. Letra C, perdão. Bora para a próxima. Para que o valor mínimo dessa função seja igual a menos 1, qual o valor de k? Gente, valor mínimo da função, né, quando a é positivo, que é o caso, é o y do vértice, valor mínimo de função, tá? O valor mínimo do y. Então vai ser o y do vértice, que a gente sabe que é menos delta sobre 4a.
eu vou trocar ali, né? Ó, o A aqui é 1, o B é menos 4 e o C é K. Vamos fazer esse delta separadinho ali, depois a gente joga na fórmula do y do vértice. Delta B ao quadrado vai ficar menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é K. Ah lá, então o delta vai ser, ó, menos 4 ao quadrado vai dar 16, menos 4 vezes 1 é menos 4, vezes K vai dar menos 4K. Então ficou assim, ó, 16 menos 4K. Esse é o nosso delta, não tem muito o que fazer. Como ele falou na questão que o valor mínimo vale menos 1, então a gente deu o valor do y do vértice. Então já vou trocar ali por menos 1. O menos delta, vou botar menos e a expressão do delta. Para poder, se quisesse trocar logo, né, o sinal, podia trocar, mas vou deixar assim, para ficar bem destacado, bem no passo a passo. E embaixo eu tenho 4A, ó. Pera aí, mas quem é um A? O A, né? 1, então vai ficar 4 vezes 1. Ó, gente, menos 1. Esse menos vai trocar o sinal desse aqui, ó. Então vai dar menos 16. Esse menos troca o sinal do menos 4K, vai ficar mais 4K. E aqui embaixo, ó, é 4. Joga esse 4 lá para o outro lado multiplicando. 4 vezes menos 1 é menos 4. Então vai ficar menos 4 é igual a menos 16 mais 4K. Joga o menos 16 para o outro lado, vai ficar menos 4 mais 16 é igual a 4K. E acabou o problema. 12 é igual a 4K. Passa esse 4 para lá dividindo. 12 sobre 4. Ou seja, o K vale 3. Se o K vale 3, já sai correndo para o abraço. Ó, já sai marcando lá e vai ser feliz. Mais uma questão. Essa aqui mais bonitinha, né? Assim, mais trabalhosa. Vamos dar uma olhada para ela. A parábola intercepta o eixo das abscissas no ponto A e B. Tá? Cuidado para não confundir com A e o B do forma padrão, tá? Da forma da equação do segundo grau, da função do segundo grau. Vou te explicar isso aqui ó, no passo a passo. Então vamos lá. Vou chamar até com letras minúsculas para tu não confundir. Esse cara é o A, é menos um Azinho. E esse cara é o Bzinho, 8. E esse aqui é o Czinho. Vamos em busca do delta para a gente ver, tentar entender o que está acontecendo no gráfico, né? Delta é Bzinho quadrado, menos 4 vezes o Azinho, vezes o Czinho. Ah lá, trocando os valores, vamos ver o que vai acontecer. Ó. Delta é igual a 8 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é menos 1, vezes o C, que é menos 15. Então, delta vai ficar 8 ao quadrado é 64, menos 4 vezes menos 1 dá 4 positivo. 4 positivo vezes menos 15 vai dar menos 60, ou seja, o delta vai dar 4, tá? Então, se o delta é 4, vamos continuar, x é igual a menos b, o b é 8, menos 8 mais ou menos a raiz de delta, que é a raiz de 4, sobre 2a, que é 2 vezes menos 1. Vamos lá, vamos continuar, ó. Então, x vai ser igual a 8, menos 8, perdão, mais ou menos a raiz de 4, que é 2, sobre menos 2. Cuidado com as raízes, hein? Uma raiz é menos 8 mais 2 sobre menos 2. Essa raiz é a famosa menos 6 sobre menos 2, que corta ali os sinais. 6 sobre 2 dá 3. A outra raiz é menos 8 menos 2 sobre menos 2, que vai dar menos 10 sobre menos 2. Corta os sinais, 10 dividido por 2 dá 5. Então, gente, vamos lá. Vamos pensar como vai ser o gráfico dessa parada, né? Para a gente tentar entender o que ele está falando de área ali e tudo mais, né? Vou deixar aqui mais ou menos, tá, gente? O gráfico não vai ficar muito bonito não, mas é só para a gente ter uma noção do que está acontecendo e o que ele quer, tá? Veja bem, esse gráfico ele tem concavidade para baixo, porque o A é negativo. As raízes 3 e 5. E o C é menos 15, o C é onde a função corta o eixo Y. Então aqui ó, ela vai cortar, aqui a gente tem o eixo Y, né, o eixo das ordenadas, e o eixo X, que é o eixo das abscissas. Então, só um desenho bem mais ou menos, só para a gente tentar entender o que está acontecendo. Ó. O gráfico vai ser mais ou menos isso aqui. Ó. Onde corta o eixo X, aqui, um valor é 3, o outro valor onde corta o eixo X é 5. Onde corta o eixo Y, aqui é o menos 15, que é o C. E aí ele falou, ele mandou você chamar esses caras com alguns pontos. Ó. Sejam, ou melhor, a parábola intercepta o eixo das abscissas no ponto A e B. Ou seja, eles estão chamando esse cara de ponto A e esse cara aqui está chamando de ponto B. E aí ele quer saber o quê? A área do triângulo formado, que ele falou que o C aqui é o vértice da parábola. Então eu estou formando um triângulo aqui, ó. Finge que é um triângulo, né, gente? Assim também fica muito feio, né? Ah.
Eu estou formando um triângulo aqui, ele quer saber a área desse triângulo. Gente, é muito ruim desenhar nisso aqui, ó. Olha lá. Ele quer saber a área desse triângulo. Essa base do triângulo eu já tenho como descobrir, né? Porque assim, do 3 por 5, a distância aqui vale 2, ó. Beleza. Mas e essa altura aqui do triângulo? Como é que eu vou descobrir? Gente, essa altura do triângulo é essa altura aqui, ó. É esse tamanho. É esse cara que é o y do vértice. Ó, o y do vértice é esse cara aqui, essa altura. E essa altura vai ser a altura do triângulo. Beleza, mas o y do vértice, né, menos delta sobre 4a, joga aqui, ó. O delta a gente já tem, o delta é 4, ó. Então vai dar menos 4, menos delta sobre 4a. O a é menos 1, 4 vezes menos 1. Isso vai dar menos 4 dividido por menos 4, que dá 1 positivo. Ou seja, a altura desse triângulo é 1. Então pensa aqui comigo, um desenho bem mais ou menos mesmo, ó. Tu tem um triângulo, desse triângulozinho, a base aqui, ó, daqui até aqui vale 2. E a gente acabou de descobrir que essa altura, que era o próprio y do vértice aqui, ó, vale 1 essa altura, né? Então a área do triângulo, né, base vezes a altura sobre 2, ó. Então a área vai ser, ó, base 2 vezes a altura 1 sobre 2. Corta o 2 com 2, olha quanto que é a área, 1. Ó. E tá lá o gabarito na letra A, beleza? Então tem umas questõezinhas aqui da AFA que caíram, né, na AFA de função quadrática. Fica atento porque eu vou postar mais questões também de outros assuntos e mais questões de função quadrática também. Esse é só o primeiro vídeo de função quadrática. Valeu, gente? Espero que tenha entendido. Tamo junto.